Cultura BR. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Bom começo de semana, porque hoje é segunda-feira, dia 10 de julho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nessa edição. Em destaque nessa edição, muitas situações que envolvem a JF, a holding que controla a JBS e o próprio JBS. Entre elas, a decisão de parar, deu um tempo naquelas questões que ela estava negociando a Alpargatas, fabricante de uma importante marca de chinelos no Brasil, e também a aprovação pelo CAD da venda de unidades do JBS na América do Sul para o frigorífico Minerva. Você vai saber hoje com a gente por que os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás não aderiram aos leilões de apoio à comercialização do milho feitos pela Conab. Olha, o que tudo indica, mesmo com o governo paraguaio dizendo que não quer, parece que vai ter mesmo aquela taxa sobre as exportações paraguaias de soja. E veja ainda nessa edição que a colheita do algodão começa a ganhar ritmo no estado do Mato Grosso e apesar do início dos trabalhos, as cotações já são derrubadas. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A Superintendência Geral do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, divulgou que aprovou sem nenhuma restrição a aquisição das operações da JBS na Argentina, no Paraguai e no Uruguai pela Minerva. Essa decisão foi divulgada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Há pouco mais de um mês, no dia 6 de junho, a JBS anunciou a venda da totalidade das ações das suas operações com carnes bovinas nesses 3 países da América do Sul para a Minerva pelo valor de 300 milhões de dólares, sendo 280 milhões pagos em dinheiro logo após a transação e os restantes no período do processo. Ainda sobre este assunto, você acompanha mais detalhes no quadro Agroações de hoje. Por aqui o Agricultura BR destaca agora o mercado da soja, começando pela América do Sul, então internacionalização desse assunto. E olha, eu convido principalmente os telespectadores do Agricultura BR, do Canal do Boi, que estão no Paraguai, que são produtores paraguaios ou brasileiros que produzem no Paraguai, porque pela nossa avaliação, pelo andar do desenvolvimento das coisas lá no Paraguai, esse país deve realmente impor uma tributação de 10% sobre as exportações paraguaias de soja. Essa situação é extremamente grave, ela pega, de certo modo, o único setor do Paraguai que realmente tem mostrado algum impulso para crescimento, que tem gerado trabalho e renda no país, pega, de certo modo, essa situação de forma que o Paraguai acaba parando ou voltando até atrás no tempo. A situação, quando começou a ser discutida, fez com que diversos produtores e empresas que trabalham com soja no Paraguai voltassem atrás na aquisição de tecnologias, de sementes, de maquinário. Isso o mercado paraguaio já sente de uma forma muito forte essa decisão dos produtores rurais em reduzir e parar os investimentos no setor. É importante lembrar que o Paraguai produziu na temporada 16-17 cerca de 10 milhões e 300 mil toneladas e exportou mais de 6 milhões de toneladas. É o setor mais importante em relação às exportações, ao comércio exterior do Paraguai e agora se vê nessa situação. A proposta é de um grupo político que está tentando impor essa situação. E mesmo com o governo paraguaio, através do próprio presidente e também da ministra da Fazenda daquele país, tendo dito, inclusive nesse final de semana, durante uma feira, que é contra essa cobrança, a situação vai se mostrando que deve realmente ter a tributação.
Vamos ver alguns números relacionados ao Paraguai, a gente vai rever esses números, eles foram atualizados no começo do mês de junho pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Você acompanha comigo aqui as informações, trazemos aqui os destaques. Temporada 15-16, 9 milhões e 200 mil toneladas de soja foram produzidas pelos paraguaios. Na 16-17, 10 milhões e 300 mil toneladas. Na 17-18, previsão por enquanto é de 9 milhões e 400 mil toneladas. Entretanto, você já sabe, está bem difícil que isso venha a ocorrer por conta da redução, esse passo atrás que os produtores no Paraguai estão dando em relação aos seus investimentos. Agora, o que chamou bastante atenção são as exportações. O Paraguai é extremamente eficiente naquilo, quando você compara o que é produzido com aquilo que é exportado. Chega a ter um volume bastante expressivo frente àquilo que produz. E é exatamente nisso que os políticos paraguaios estão de olho. Eles querem tributar exatamente essa saída aqui, ó. Veja aqui as exportações paraguaias. Na temporada 15-16 foram 5 milhões e 310 mil toneladas. A 16-17 deve encerrar com um recorde de 6 milhões e 300 mil toneladas. Por enquanto, a 17-18 está prevista com uma exportação de 5 milhões e 500 mil toneladas de soja. E não é só o Paraguai que deve apresentar um recuo na produção de soja na nova temporada 17-18. Brasil, por exemplo, é outro que, de acordo com a estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, deve produzir 107 milhões de toneladas do grão. A gente vai rever agora qual que é a projeção para estes dois países e também a Argentina, como deve ficar a produção de soja do mundo na temporada futura. A Argentina tem uma projeção de 57 milhões de toneladas. O Brasil, como disse há pouco, em 107 milhões. Os Estados Unidos também devem recuar, ter uma produção de 115 milhões de toneladas. Ainda assim, volumes, é claro, muito grandiosos. O Paraguai, como você já viu, tem a projeção de 9 milhões e 400 mil toneladas, o que totaliza uma safra mundial em 344 milhões 670 mil toneladas. Esse volume aí deve ficar em cerca de 7% abaixo do que o mundo produziu na temporada 2016-2017. Já no que diz respeito às exportações, aí sim há uma expectativa de aumento em 4 milhões e meio de toneladas. Vamos aos números então. Veja o quanto que o órgão norte-americano projeta que o mundo comercialize de soja neste novo ciclo. A produção na primeira coluna já vimos, estimada em 344 milhões 670 mil toneladas. As exportações, por sua vez, devem chegar a quase 150 milhões, alcançando 149 milhões e 60 mil toneladas. A estimativa dos estoques está em 92 milhões 220 mil toneladas. Essa é a projeção do órgão para o volume de soja que o mundo vai ter ao fim da temporada 17-18. Continuamos falando da soja no cenário internacional e o clima mais quente, mais seco no noroeste e oeste da região produtora de soja e milho dos Estados Unidos tem feito com que os valores subam. É o que nós vimos nas últimas semanas, um valor para a soja, negociação em bushel subindo na Bolsa de Chicago, mais do que confirmou a previsão da Agricultura BR que nós fizemos, que nós falávamos lá no mês de maio, já é porque a gente já tinha visto, evidentemente, alguns mapas climáticos que apontavam para uma situação que poderia ser difícil durante o mês de julho, até no começo do mês de agosto. Em maio nós tivemos acesso e aí nós prevíamos que a partir do momento em que o mercado começasse a trabalhar com os mapas climáticos e as chuvas começassem a cessar, soja deveria começar a subir. Quantos dias que isso pode durar depende da confirmação de um clima mais seco ou de repente se possa voltar a chover. Mas o mercado que nós prevíamos em julho está chegando, né, entre junho e julho, chegando próximo a 10 dólares por bushel, mais do que confirmou essa expectativa, passou da marca de 10 dólares o bushel. Hoje, mais cedo, nós tínhamos os negócios em Chicago subindo em todas as posições de mais curto prazo, subindo forte, estavam ganhando cerca de 16 centes de dólar por bushel, tudo isso baseado nessa questão de risco para a temporada norte-americana 2017-2018. É o clima. Vamos ver aqui como é que vem os negócios. A alta é
forte mesmo, observa que sobe e consegue subir bastante nesse momento. Meio-dia 12 aqui o horário de referência, posição de julho vem com 10 dólares 18 centes mais 50 o bushel, olha como a alta é expressiva, 2,25% de alta. Agosto, 10 dólares 22 centes mais 75 por bushel, uma alta de 2,17%. Setembro, 10 dólares 27 centes mais 25 bushel, alta de 2,08%, enquanto que a posição de novembro é negociada com alta de 2,11% a 10 dólares 37 centes mais 75 por bushel. Os negócios continuam altos, já estiveram até um pouco mais elevados no dia de hoje, mas estamos falando de uma alta acima de 2%, são 17, 18 centes de dólar ganhos em um único dia, de acordo com os negócios que vão acontecendo nesse momento na Bolsa de Chicago, mostrando forte expressão e preocupação dos investidores em relação à temporada 2017-2018. O clima coloca realmente em risco essa safra norte-americana, ou pelo menos não garante um bom desenvolvimento, que não deve chegar perto daquilo que ocorreu ano passado, quando o clima ajudou muito a safra norte-americana a eles terem a maior safra de todos os tempos. Agora, falando a respeito dos dados que serão apresentados hoje, no final do dia tem a relação, o relatório que mostra o acompanhamento de lavouras, que deve mostrar como é que foi o desenvolvimento das lavouras norte-americanas até este último domingo. Com essa forte valorização da soja sendo negociada na Bolsa de Chicago, os negócios com a soja do Brasil ficaram mais aquecidos. Os negócios foram destravados, já que vinham um pouco aquém do visto nas safras anteriores devido ao preço baixo de comercialização. Soja a mais de 10 dólares por bushel em Chicago fez subir os preços aqui no Brasil também. Com isso, a expectativa é de que a comercialização tenha alcançado cerca de 67% de toda a soja produzida no país na temporada 16-17. Essa projeção do Agricultura BR toma como base os últimos levantamentos oficiais apresentados por consultorias ligadas ao setor. Apesar do destravamento dos negócios, ainda assim o ritmo de comercialização segue aquém do visto nessa mesma época dos anos anteriores, para que a média dos últimos 5 anos estava em cerca de 80%. Preço segue em alta, soja no Brasil segue ganhando, com soja de Chicago principalmente tendo essa disparada, e o dólar que vinha se mantendo próximo à marca de R$ 3,30. Observe que eu disse que vinha se mantendo próximo a R$ 3,30. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a moeda norte-americana, mas antes vamos ver os valores de referência nos principais portos exportadores de soja do país. Porto de Paranaguá e Santos, que vem com altas consideráveis nos últimos 30 dias. Acompanhe conosco. Trazemos aqui primeiramente Paranaguá que em 30 dias vem registrando alta de 4,96%. No dia 9 de junho, o valor de negócio de referência para a soja no Porto de Paranaguá era de R$ 70,50 a saca de 60 quilos. No dia 21 de junho, cedeu para R$ 69,50 a saca. Em 29 de junho, esse valor subia para R$ 70 por saca de 60 quilos. Em 4 de julho, esse valor estava em R$ 72 e agora 7 de julho, chegando a R$ 74 a saca de 60 quilos. São os valores de negociação para a soja no Porto de Paranaguá. Portanto, tivemos uma alta mais expressiva nessa última sexta-feira, como a Agricultura BR já vinha trazendo em destaque. Porto de Santos também tem uma alta bastante considerável. Você observa aqui conosco alta acima de 4%. Nós tínhamos aqui no dia 9 de junho o valor de R$ 70,50 por saca de 60 quilos. No dia 25, R$ 69 a saca. 30 de junho, R$ 70,50, já mostrando nova recuperação. 5 de julho chega a 73 e nesse 10 de julho os negócios estavam referencialmente em R$ 73,50 por saca de 60 quilos. A alta é de 4,26% até esta segunda-feira.
A semana começou com uma virada no mercado de câmbio do Brasil. Dólar comercial que vinha operando acima dos R$ 3,30 frente ao real, já por várias sessões seguidas, nesta segunda-feira vem bem abaixo disso. Veja como vem a cotação da moeda norte-americana aqui no Brasil. Neste momento, a R$ 3,26 mais 2, é uma queda de 0,70%. Os valores estão tocando as mínimas já não vistas há cerca de um mês aqui no país. O Banco Central sinalizou a rolagem integral do vencimento de swaps cambiais de agosto e o mercado ainda segue com a cautela da cena política aqui no país. Mais destaques do dólar a gente acompanha ainda hoje nesta edição. Por aqui a Agricultura BR destaca agora como é que vem a previsão climática para a região sul do país. Região sul do país que vem com temperaturas mais baixas, situação comum para esta época do ano. E quem fala como é que fica o clima para quem está trabalhando nos campos é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A redução da chuva sobre o sul do Brasil nos últimos períodos tem se refletido também no declínio da umidade no solo. Enquanto na primeira quinzena do mês de junho, os níveis de umidade chegavam a 100% no interior da região, agora os níveis de umidade variam entre 60% e 70%. Isso por causa do tempo seco que já predominou desde a segunda quinzena do mês de junho. Mas para esses próximos dias tem previsão para chuvas mais frequentes, só que chuvas de baixos volumes acumulados que não devem trazer transtornos para a região sul. Ao longo desta semana, chove fraco aqui do interior gaúcho ao leste paranaense, mas é uma chuva que ajuda na manutenção da umidade no solo para o desenvolvimento das culturas de inverno. No interior paranaense, o tempo seco predomina e isso garante boas condições para a colheita do milho segunda safra. No decorrer da segunda semana, nesses próximos dias, a expectativa é de chuvas mais abrangentes aqui entre o Rio Grande do Sul e o interior paranaense. O volume de água nesta próxima semana deve variar de 5 a 15 milímetros em boa parte dos 3 estados. É uma chuva que também mantém os níveis de umidade no solo mais elevados, mas também não deve trazer transtornos. E o destaque para o início da próxima semana também é o declínio acentuado da temperatura. Uma nova onda de frio deve chegar ao sul do Brasil no início desta segunda quinzena do mês de julho e deve derrubar as temperaturas, trazendo até risco para a ocorrência de geadas, principalmente para o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Então, daqui a pouco a Nadiara volta com mais informações sobre o clima. E olha, nessa edição do Agricultura BR, nós vamos trazer o quadro Agroações ainda hoje, falando a respeito da iniciativa, das empreitadas da Holding JIF na comercialização, na venda de algumas empresas para tentar arcar com uma dívida que chega a mais de 30 bilhões de reais. E aí vai ter todas as situações criadas com outras empresas, como Vigor, Eldorado Brasil, também Alpargatas e também as negociações de JBS para o frigorífico Minerva em relação às plantas frigoríficas na América do Sul. Então, com isso, a Agricultura BR quer saber sobre como que deve ficar essa situação do mercado pecuário brasileiro em relação à indústria. Você que quer participar do programa, responda para a gente a seguinte pergunta. Você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou saída do mercado? Responda para a gente, mande o seu comentário através do aplicativo WhatsApp. Nosso número está aí na tela, o 67996562266. É o Agricultura BR querendo saber sobre o que vai ser da JBS e da pecuária do Brasil nos próximos meses. Bom, e a gente vai agora fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala mais de agricultura, tem o milho em destaque e você vai saber o porquê que os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul não aderiram aos leilões de milho da Conab. Vai ver ainda a queda na produção de laranja teve impactos nas exportações de suco do Brasil. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Na região centro-oeste do Brasil, o tempo seco tem se intensificado. Isso garante boas atividades de colheita para o milho e também para o algodão. A Nadiara conta para a gente agora como o clima fica na região nos próximos dias, dentro do quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho.
O tempo seco tem predominado sobre praticamente todo o centro-oeste do Brasil. Além de se refletir no solo mais seco sobre a região, também tem garantido boas condições para as atividades no campo, em especial para o avanço da colheita do milho segunda safra. Agora, ao longo desses próximos dias, a tendência é de continuidade do tempo seco, então a umidade no solo deve cair ainda mais. Os níveis já chegam a apenas 10% em quase todo o estado de Mato Grosso, interior de Goiás e noroeste de Mato Grosso do Sul. A chuva tem sido mais regular aqui sobre o extremo sul de Mato Grosso do Sul, onde o solo ainda apresenta melhores níveis de umidade. Ao longo desses próximos 5 dias, a expectativa é de tempo bastante seco e com grande amplitude da temperatura. Ou seja, as madrugadas vão continuar mais frias, mas durante as tardes vai fazer bastante calor. Então, esse tempo seco favorece as atividades no campo, em especial a colheita do milho segunda safra e também a colheita do algodão na região central. No decorrer da próxima semana, a previsão é de continuidade do tempo seco sobre todo o centro-oeste. Podem ocorrer algumas pancadas de chuva no extremo sul de Mato Grosso do Sul, porque uma frente fria vai avançar pelo litoral do Brasil. Só que esse sistema, mais do que chuva, ele vai trazer frio e a temperatura deve voltar a cair em partes do centro-oeste no decorrer da próxima semana. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Com o clima seco predominando sobre o centro-oeste do país, a colheita do milho avançou bem no estado do Mato Grosso. Nesta última semana, cresceu em 13 pontos percentuais. O clima permite, então, o andamento das atividades no campo, que agora já passa de 40%. Veja só, no dia 30 de junho, colheita do milho no Mato Grosso estava em 29,2%. Agora, para esta última sexta-feira, dia 7 de julho, a atividade já alcançava 41,9% de toda a área em produção. Isso mostra um ritmo mais avançado em relação à safra passada, que nessa mesma época do ano de 2016 contava com 37,4% de área trabalhada. A região mais avançada é a Médio Norte, que já tem mais de 61% de área trabalhada. Olha, o estado do Mato Grosso tem expectativa de colher mais de 29 milhões e meio de toneladas de milho. O estado puxa as atividades no Brasil, é o que está liderando. De acordo com a consultoria AG Rural, nos seus cálculos, a área colhida para o estado do Mato Grosso já chega a 44%. De acordo com a consultoria, Minas Gerais aparece em segundo lugar com 27% de área trabalhada, até o dia 6 de julho, ou seja, quinta-feira da semana passada. Goiás tem 20% de área colhida com milho, Mato Grosso do Sul já colheu 8%, Paraná 6% e o estado de São Paulo 1%. Apenas Paraná e o estado de São Paulo apresentam atraso em relação ao visto nessa mesma época do ano passado. Isso porque na safra anterior, os dois estados, na safra de verão, Paraná e o estado de São Paulo apresentaram alongamento no desenvolvimento da soja cultivada na primeira safra. Isso acabou atrasando também o plantio do milho safrinha e, por consequência, o seu desenvolvimento nos campos. Vamos a mais destaques, então, divulgados pela consultoria AG Rural. Isso porque ela revisou a expectativa de colheita de milho no Brasil. A gente acompanha na tela agora como que está o ritmo de colheita na comparação com os anos anteriores. Até o momento, a região centro-sul do país tem 23% de área colhida. No ano passado, tinha nessa mesma época do ano 30%. Na média das safras anteriores, estava em 24%, portanto, dá para se dizer que 2017 está em linha com as atividades de colheita. Agora sim, a gente destaca a expectativa de produção de milho na região centro-sul do Brasil, que teve a projeção alterada pela consultoria AG Rural. Isso aconteceu porque ela revisou os dados de produtividade média de alguns estados produtores. Paraná e também Mato Grosso sofreram alteração para cima nessa expectativa de rendimento médio. Estão com ambos 104,6 sacas por hectare. Já o estado de Minas Gerais, este teve um corte na expectativa de produtividade média, por conta de falta de chuva e também ataques de cigarrinha no milho. Por lá, o rendimento médio esperado está em 74,4 sacas por hectare.
Rendimento médio a nível nacional ficou estimado pela consultoria AG Rural em 103 sacas por hectare. Com isso, a expectativa de produção ela cresceu na comparação com os números divulgados no mês anterior. Veja que a produtividade a 103 sacas traz agora uma produção de milho na segunda safra do Brasil em 63 milhões e 300 mil toneladas. E o Agricultura BR traz agora em destaque os valores praticados com milho no Brasil, saca de 60 quilos, na região centro-oeste. O acumulado que nós estamos aqui considerando no intervalo é de 15 dias e, evidente, com a safra sendo colhida, temos aí um peso negativo sobre os valores praticados no centro-oeste brasileiro. Eu começo pelo estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de milho do país e ele vem nos últimos 15 dias acumulando queda de 1,69%, como você pode acompanhar. No dia 25 de junho, eram R$ 14,75 a saca de 60 quilos. Em 3 de julho, esse valor recuava a R$ 14,25 a saca. No dia 6 de julho, R$ 13,75 por saca de 60 quilos. 7 de julho recuperava um pouco, vindo para R$ 14,50 e vai mantendo esse valor de sexta-feira, nesta segunda, a R$ 14,50, uma queda de 1,69% para os valores da saca de 60 quilos do milho. Olha, Mato Grosso tem uma característica, Mato Grosso é o maior produtor, já está bem mais adiantado que os demais estados do centro-oeste em relação à colheita e por lá as iniciativas do governo através da Conab com os leilões de milho têm funcionado melhor e têm tido adesão dos produtores rurais. É diferente do que nós vamos ver agora para Mato Grosso do Sul e Goiás. Observe aqui os estados em destaque, o centro-oeste. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos no dia 25 de junho o valor de R$ 18,25 por saca de 60 quilos. No dia 30 de junho caía para R$ 17,25. 5 de julho mantinha esse valor. 7 de julho caía para R$ 17,00 a saca e nesse 10 de julho, R$ 17,00. Queda forte, queda de 6,85% para o valor da saca de 60 quilos do milho no estado do Mato Grosso do Sul. Isso em apenas 15 dias. Vamos ver agora Goiás. Goiás tem uma realidade parecida com a do Mato Grosso do Sul. Observe que no dia 25 de junho eram R$ 18,75, no dia 29, R$ 18,25, mantinha esse valor em 4 de julho até o dia 7 de julho e vinha mantendo nessa segunda-feira, R$ 18,25, queda, portanto, em 15 dias de 2,66%. Juliana, mesmo com esses valores mais baixos, produtores em Goiás e Mato Grosso do Sul não aderiram aos leilões que foram propostos pela Conab. Pois é, Fabiano, a Conab realizou na quinta-feira da semana passada, dia 6 de julho, uma rodada de leilões de apoio à comercialização do milho no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e também no Distrito Federal. Essa situação aconteceu a pedido de entidades ligadas ao setor para garantir que o produtor rural recebesse pelo menos o valor mínimo pela sua produção. A Conab atendeu o pedido do setor e realizou, portanto, na semana passada essas operações. Mas apenas no Mato Grosso houve adesão expressiva por parte dos produtores. Mato Grosso do Sul teve uma baixíssima participação e Goiás e Distrito Federal nem sequer participaram de nenhum dos leilões. A resposta para essa não comparecimento dos produtores nesses leilões em relação à AproSoja de Goiás e de Mato Grosso do Sul é a seguinte, de que o valor pago pela Conab sobre cada saca de milho, ou seja, o chamado prêmio ou subvenção, não atingiu o valor mínimo estabelecido pelo próprio governo para o cereal negociado em cada um desses estados. De acordo com as entidades, então, a AproSoja de Goiás e de Mato Grosso do Sul, o produtor rural ficou desestimulado,
prêmio pago pela companhia não atendeu às suas expectativas e não supriria a sua necessidade de retorno financeiro, por isso não houve adesão. No caso de Mato Grosso do Sul, a Conab ofertou o prêmio de R$ 1,32 por cada saca que seria comercializada. Com o valor de mercado para o milho no estado operando hoje em dia em cerca de R$ 17, o valor que o produtor receberia pagando o mercado e o prêmio da Conab seria de R$ 18,32 a saca. Valor esse que fica longe ainda do mínimo estabelecido pelo próprio governo para Mato Grosso do Sul, que é de R$ 19,21. A AproSoja de Mato Grosso do Sul afirma que, para suprir a necessidade do produtor, o prêmio que a Conab deveria pagar para o estado deveria ser de pelo menos R$ 2,80. No estado de Goiás, a situação foi a mesma. Valor ofertado pela Conab para cobrir esse valor de mercado não atingiu o mínimo também. Veja que por lá, a expectativa da AproSoja era de que o prêmio fosse de R$ 1,45 para atingir o valor mínimo estabelecido, mas não, foi bem menor, veja só, foi de 48 centavos apenas por cada saca. Com o valor de mercado estimado pela AproSoja de Goiás a R$ 17,86, o produtor receberia R$ 18,34 por saca, somando o valor do mercado mais a subvenção. Como a gente vê aí, fica longe também do mínimo, que para o estado também é de R$ 19,21. A AproSoja afirmou, através da sua assessoria de imprensa, o seguinte recado, veja só: não adianta fazer leilão de milho em Goiás com esse valor de prêmio. É preciso equalizar os preços de mercado com o mínimo e é isso o que buscaremos junto ao Ministério. Esta fala é do Bartolomeu Braz Pereira, diretor-presidente da AproSoja Goiás, que inclusive o Agricultura BR entrevistou há algumas semanas a respeito justamente desse pedido de apoio ao governo federal. Na época, o estado de Goiás estava ansioso por estes leilões, acreditando que o prêmio pago iria estimular a venda no estado. Tanto a AproSoja de Goiás quanto a de Mato Grosso do Sul disseram que vão seguir firme junto ao Ministério da Agricultura para garantir esse direito do produtor de receber o valor mínimo pela sua produção. E a Conab realiza na quinta-feira desta semana agora, dia 13 de julho, uma segunda rodada de leilões de apoio à comercialização do cereal para os 3 estados do Centro-Oeste mais o Distrito Federal. O prêmio que será pago nesta próxima edição deve ser divulgado em até 2 dias úteis antes da realização do evento, provavelmente, portanto, nesta próxima terça-feira. E a expectativa sempre é forte, porque os preços em relação ao milho no Brasil estão realmente em queda e não poderia ser diferente. Nós vamos trazer agora as negociações no mercado futuro nacional. Você acompanha comigo como é que a Bolsa de São Paulo tem se comportado em relação aos valores negociados. Aqui nós temos 2 contratos que trazem alguma referência para o mercado. São de setembro e novembro, os demais têm muito poucos contratos, então não chega a referenciar o mercado. Posição de setembro é negociada a R$ 26,70 a saca de 60 quilos, com 5.690 contratos já negociados. Tem uma alta hoje de 3,01%. Já a posição de novembro, com 1.110 contratos negociados, tem negócios a R$ 28,21 por saca de 60 quilos. Vem com alta de 4,48%, portanto tem alta nas 2 posições que tem liquidez. Liquidez no milho no mercado futuro nacional, nós temos setembro e novembro com contratos, com um volume interessante de contratos sendo negociados e com altas expressivas, inclusive, nesta segunda-feira. Em relação ao mercado internacional, em especial do milho negociado na Bolsa de Chicago, os fundamentos para o cereal são muito parecidos em relação ao da soja quando falamos do fator clima e garantia de produção. Como há uma ameaça em relação às áreas de produção de soja e milho dos Estados Unidos, por conta de um tempo mais quente e mais seco, em especial nesse mês de julho e pelo menos até a primeira semana do mês de agosto, isso traz uma certa pressão
sobre o milho, uma pressão positiva em relação a incertezas de produção. Entretanto, o mercado do milho, ele também acompanha outros, como o do petróleo, que acabam influenciando diretamente sobre os negócios do milho nos Estados Unidos, porque lá se usa aí cerca de 30%, 33% para a produção de etanol. Então vejamos agora como é que vem o mercado do milho, vem com alta expressiva e bem parecida com a da soja. Então o fundamento do mercado segue sendo o clima nos Estados Unidos. Posição de julho vem a $3,90 o bushel, a 2,02% de alta. Setembro, $4 o bushel, alta de 2,03%. Dezembro, $4,13 o bushel, alta de 2,03%. Em março de 2018, vem com $4,22 por bushel, com alta de 1,99%. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo, mas mostrando fotos para você de atividades de colheita do milho em Mato Grosso do Sul. A nossa equipe, a equipe do Agricultura BR, esteve pelas estradas do estado neste último final de semana, registrando a colheita. E essas fotos entram no quadro Somos Todos Produtores. Aí somos todos produtores, mostrando a área de colheita. Juliana foi aqui no sul do estado do Mato Grosso do Sul, lavouras de milho do Mato Grosso do Sul em fase de maturação, em algumas cidades iniciando colheita. A equipe registrou essas fotos da cultura no interior do estado, no município de Ponta Porã, inclusive na divisa ali com o Paraguai, fronteira com o Paraguai. Temos aí um dia bonito, céu azul e o milho sendo em desenvolvimento, já pronto, maduro, já para a colheita. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. E agora no Agricultura BR está na hora de você saber como é que vem o clima na região sudeste do país, que por enquanto tem registrado uma situação mais seca e isso ha facilitado bastante as atividades de campo. Quem fala para nós como é que fica as próximas semanas é Nadiara Pereira. Como é típico desta época do ano, o tempo seco tem predominado sobre a maior parte do sudeste do Brasil. Isso também tem se refletido no declínio da umidade do solo. A situação é mais crítica sobre o interior mineiro, onde os níveis de umidade no solo variam de 10% a 20%. O solo ainda encontra-se com bons níveis de umidade aqui sobre o estado de São Paulo, sul mineiro e sul do Rio de Janeiro. No Espírito Santo, a umidade no solo também tem subido. O estado passou por um período de seca ao longo do verão, mas agora tem chovido até acima do normal para a época do ano. Isso garante recuperação da umidade no solo, mas em alguns momentos pode atrapalhar principalmente as atividades de secagem dos grãos de café conilon. Ao longo desta semana, a expectativa é de tempo mais seco em grande parte do sudeste e ocorrem apenas pancadas isoladas aqui entre o nordeste mineiro, norte capixaba e também leste paulista. Na maior parte da região, teremos predomínio do tempo seco e elevação da temperatura nesta semana. Já ao longo da próxima semana, a chuva se espalha aqui pela faixa leste do sudeste por conta da passagem de uma frente fria, que além de trazer chuva de baixo volume acumulado, deve provocar declínio da temperatura ao longo da próxima semana. No restante da região sudeste, não tem previsão de chuva, o tempo seco continua predominando, o que beneficia as atividades no campo, em especial corte e moagem da cana-de-açúcar, colheita do café, especialmente em São Paulo e sul de Minas Gerais, e também a colheita da laranja no interior paulista e no Triângulo Mineiro. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Primeiro, cumprimentar você, todos os que estão nos assistindo em várias partes do Brasil. Eu sempre digo que vocês são um dos canais que são porta-vozes do Ministério da Agricultura, porque se dedicam às causas da agricultura e, portanto, o Ministério sempre tem a agradecer ao Canal do Boi pela postura que vocês têm de sempre divulgar as coisas que nós estamos fazendo lá.
Por aqui, a Agricultura BR segue trazendo informações agora a respeito do mercado do café. Você acompanha comigo agora os destaques para os valores praticados na região sul de Minas, é a região mais produtora do país. Você vai ver agora como é que vem os valores para o café arábica. Acompanhe comigo aqui os destaques. No dia 25 de junho, negócios a $4,55 o bushel. 30 de junho, $4,60 o bushel. No dia 4 de julho, nós temos o valor a R$470 a saca de 60 quilos, estou falando bushel aqui, mas saca de 60 quilos, evidentemente. No dia 6 de julho, R$460 a saca. E no dia 10 de julho, agora, mantendo esse valor, tivemos um pico de preços para o café a saca no dia 4 de julho, com alta de 1,10% nesse período considerado aqui para o indicador Café Sul de Minas. Na região produtora da Alta Mogiana, em São Paulo, o mercado do café arábica também registrou ganhos nessas últimas 2 semanas. Vamos ver então? Veja conosco na sua tela o preço pago pela saca de 60 quilos do grão. No dia 25 de junho, cotação era de R$ 445 a saca. Já no dia 28 do mês, subia para 450 e começava o mês de junho num novo patamar de preços, a R$ 465 a saca. Semana passada, quinta-feira, registrou o valor de R$ 470, foi o valor maior deste último período, voltando a recuar neste início de semana. Nesta segunda, dia 10, já vem para R$ 460 a saca. Ainda assim, acumulando alta superior a 3% em 15 dias. A safra de café arábica do Brasil este ano tem a previsão de ser bem menor em relação ao ano passado. O mercado pode estar absorvendo essa situação agora. A saca de café em torno de R$ 460 no Brasil. Vamos saber como é que vem os negócios em Nova York agora. Nós destacamos agora negócios em Nova York, posição de julho com queda de 0,43%, negócios a $1,26 a libra peso. Setembro com recuo de 0,42%, $1,28 mais 35 por libra peso. Dezembro, queda de 0,37%, $1,31 mais 90 por libra peso. Assim vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. E a gente acompanha agora como que o mercado de café Conilon vem negociando a saca do grão nestes últimos períodos. A gente toma como base a região produtora do Espírito Santo. Veja que o valor da saca de 60 quilos do grão, tipo 7,8, subiu 2,5% em 2 semanas. Lá atrás, no dia 25 de junho, cotação era de R$ 400 a saca. Caía para 395 no fim do mês, mas iniciava junho novamente recuperando aquele movimento de alta que a gente já via acontecendo nas últimas semanas. No dia 5, cotação estava em R$ 405. A semana passada encerrou no dia 7, na sexta, com o valor da saca do Conilon já R$ 410, patamar que se mantém nesta segunda, dia 10. Portanto, novo patamar de preços para o Conilon aqui no Brasil. Vamos saber como é que vem os negócios com café robusta. Você acompanha comigo agora as referências no negócio de Londres. Vamos saber como que vem a bolsa. Queda forte nesse momento para café robusta. Posição de julho perde 1,35%, $2.117 por tonelada. Setembro, $2.088 a tonelada, com queda de 1,08%. Novembro, recuo de 0,85% agora a $2.076 a tonelada. E janeiro de 2018, queda de 0,82%, $2.055 por tonelada. Assim vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. E veja ainda nessa edição que o início da colheita do algodão já derruba a cotação da pluma no Mato Grosso. Ainda hoje, Quadro Agro Ações trazendo em destaque JBS. Você vai ter muita informação a respeito deste assunto. As empresas que a holding JF
tenta comercializar, que já não deu uma parada, a retomada dos negócios, pelo menos aprovado pelo CAD, a passagem das unidades na América do Sul do JBS para o frigorífico Minerva. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. A Agricultura BR destaca agora o mercado de laranja e suco de laranja do país. E olha só, de acordo com a Socitrus, a queda na produção na temporada 2016-2017 é uma queda de quase 18%, que trouxe a produção brasileira para 245.310.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas. Uma queda aí de quase 18%, ela acabou impactando diretamente, esse fator aqui é muito interessante, porque a Agricultura BR traz semanalmente como é que está o volume de exportação de suco de laranja do Brasil, mas de acordo com a Socitrus, essa queda na produção de laranja no Brasil acabou impactando diretamente na exportação de suco, tanto o suco in natura quanto o suco congelado, suco de laranja. Vamos ver os números então, começando pela produção de laranja no Brasil. Aqui eu lembro que estamos em milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas. Na temporada 15-16 a produção foi de 266 milhões e 400 mil caixas, na 16-17 245 milhões 310 mil caixas. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, essa situação da queda na produção da laranja acaba refletindo mesmo diretamente nas exportações de sucos totais no Brasil. Vamos ver os dados? Semanalmente nós temos trazido esses dados aqui de exportação. Aqui nós temos um acumulado por safra. Observe aqui, a nossa equipe preparou, está em milhões de toneladas. A temporada 15-16, ela teve a expressão de 1.080.939 toneladas que foram exportadas. A temporada 16-17, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior, que foram compilados pela Socitrus, 894.669 toneladas. A União Europeia, que é o maior mercado de suco de laranja brasileiro, com 66,7% de participação, mostrou queda aguda de 23%. Os volumes foram de 579.556 toneladas. Nos Estados Unidos, o recuo foi de 13% e para o Japão também teve queda. Para o Japão, queda de 9%. Portanto, realmente, temporada 16-17 para o suco de laranja exportado foi um ano bem mais difícil, uma temporada bem mais complicada, com quedas expressivas nas exportações. De acordo com a Socitrus, isso ocorreu principalmente por conta da queda na produção de laranja no Brasil. Eu falava de suco de laranja, a queda nas exportações brasileiras. Vamos saber como é que vem os negócios com suco na referência internacional na Bolsa de Nova York. Observe comigo aqui como é que vem as posições negociadas. Nós temos negócios em alta para suco de laranja no mercado futuro de Nova York. Posição de julho, alta de 0,30%, $1,32 mais 40 a libra peso. Setembro, elevação de 0,63%, $1,34 mais 60 a libra peso. Novembro, elevação de 0,33% a $1,34 a libra peso. E janeiro de 2018, elevação de 0,33%, $1,35 mais 65 por libra peso. São os negócios com suco de laranja neste momento. A colheita do algodão começou no Mato Grosso em meados do mês de junho e agora começa a ganhar um pouquinho de ritmo mais acelerado. Já abrange agora toda a extensão agrícola do estado. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a área colhida com a fibra dobrou em uma semana. Ela sai do seguinte percentual, 1,5% de área colhida no dia 30 de junho para 3,2% na última sexta, dia 7 de julho. Apesar do avanço na semana, a atividade de colheita do algodão ainda está bem atrás do que se via nesta mesma época do ano passado, quando há um ano atrás, no dia 7 de julho de 2016, a área colhida chegava a 8,5%. O que causou essa defasagem
foi o clima mais ameno no estado do Mato Grosso nas últimas semanas, que acabou alongando a fase de desenvolvimento final das lavouras pelo estado. Outra situação que também impacta nas lavouras de algodão do estado do Mato Grosso é a situação de mercado. Apesar das atividades de colheita ainda terem iniciado, o preço pago pela pluma caiu e cai ainda mais nestes últimos dias. Veja só o que vem apurando o IMEA em relação à cotação da pluma de algodão disponível. No dia 23 de junho, o preço estava em R$ 86,83 pela arroba, cotação para a média do estado do Mato Grosso. No dia 30 de junho, a cotação veio para R$ 84,65 a saca e nesta última sexta-feira para R$ 82,79. Cotação da pluma do algodão no Mato Grosso, portanto, já registrando queda de 4,5% em apenas 2 semanas. E a gente vai para mais um intervalo mostrando fotos de lavouras Brasil afora. A gente mostra agora que Mato Grosso do Sul também tem plantação de culturas de inverno. Culturas de aveia, por exemplo, lavouras de aveia foram fotografadas pela nossa equipe neste último final de semana. Região central de Mato Grosso do Sul até a extensão sul do estado, registrando várias áreas cultivadas com aveia. Mato Grosso do Sul, portanto, investindo nesta cultura também nesta safra de inverno. Fabiano. Aí, cultura de aveia no estado do Mato Grosso do Sul, somos todos produtores, você participa também, produtor rural brasileiro. E eu vou convidar agora o produtor rural para participar da enquete desta semana. Nesta semana, a Agricultura BR quer trazer a sua opinião, saber a sua opinião a respeito do que vem acontecendo em relação à pecuária brasileira, mas principalmente à indústria frigorífica. E a pergunta que está no ar é essa aqui, ó. Você acredita na recuperação das atividades da sua JBS ou em redução ou até mesmo saída do mercado? Queremos saber a opinião do produtor rural brasileiro. Situação vai se agravando, a empresa tem fortes dificuldades de conseguir negociar suas dívidas e tem tomado muita pressão de credores. O nosso número do WhatsApp para você responder é 67996562266. Você responde e participa aqui do Agricultura BR. E ainda nessa edição tem previsão do tempo para a região norte e nordeste do país. Tem ainda quadro Agroações com muita informação sobre essa enquete de hoje. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Estamos de volta e o quadro Agroações de hoje destaca mais uma vez a atuação da holding JF. A holding JF está na busca de tentar negociar algumas de suas empresas para liquidar uma dívida estimada em cerca de 30 milhões de reais. De acordo com a agência Reuters, a JF Investimentos encerrou as conversas para a venda de sua participação majoritária na Alpargatas para o grupo formado por Cambuí Investimentos e Itaúsa Investimentos, por conta de diferenças em relação ao preço. De acordo com a fonte, a JF não cedeu à pressão da Cambuí Investimentos e da Itaúsa para que reduzisse o preço pedido por sua fatia controladora de 86% na Alpargatas ao término do período de exclusividade das negociações no domingo. Mais cedo, no domingo, a Reuters noticiou que a Cambuí e Itaúsa haviam oferecido entre 3 bilhões e 300 milhões de reais e 3 bilhões e meio de reais pela Alpargatas. A JF, holding que controla a fortuna da família Batista, precisa levantar capital para pagar uma multa recorde de 10 bilhões e 300 milhões de reais, prevista no acordo de leniência e refinanciar os empréstimos a vencer. As conversas entre JF e o grupo formado por Cambuí e Itaúsa
ganharam ritmo nos últimos dias, enquanto os credores pressionavam os Batista a renegociar mais de 30 bilhões de reais de dívidas da holding e da JBS, a maior produtora de carnes do mundo. A intenção do grupo é levantar cerca de 10 bilhões de reais com a venda de suas participações em 3 empresas da holding. Veja comigo na sua tela. Há a expectativa de dívida, portanto, estimada em 30 bilhões de reais, e a intenção da JF é vender a Vigor, Alpargatas e Eldorado Brasil a sua participação nestas 3 empresas. A expectativa com estas vendas é arrecadar cerca de 10 bilhões de reais. Por falar em grupo JIF, na holding e no JBS, nem tudo dá errado. Olha só, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a sua superintendência, aprovou sem restrição a venda das suas unidades no Uruguai, Paraguai e Argentina para o frigorífico Minerva. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União neste dia 10 de julho, portanto, nesta segunda-feira. É importante lembrar que esse anúncio em relação à venda da comercialização dessas plantas frigoríficas, dessas unidades, nesses 3 países para o Minerva, aconteceu no último dia 6 de junho e tem como negociação o pagamento de 300 milhões de dólares, sendo que 280 milhões de dólares é à vista e os outros 20 milhões depois de uma espécie de conferência, de uma auditoria que será realizada pelo frigorífico Minerva logo após assumir as unidades. Entretanto, o produtor rural que está nos acompanhando sabe da decisão da Justiça Federal do Distrito Federal e também da confirmação do Supremo Tribunal Federal brasileiro. São decisões diferentes. O que o CAD aprova é que, em termos de competição econômica, em termos de relação no mercado brasileiro, sim, está aprovado sem restrição. Ou seja, JBS pode, de fato, vender as suas unidades no Paraguai, Argentina e Paraguai para o frigorífico Minerva. Essa é uma situação. Entretanto, há uma situação anterior que foi levantada pela Justiça do Distrito Federal, na qual se aponta que essas vendas atrapalham a investigação que corre sobre a empresa nas mais diversas ordens e, com isso, fica suspensa. Essa decisão da Justiça Federal foi mantida pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que manteve a decisão. Então, sobre o aspecto econômico, está ok a venda. Sobre o aspecto judicial no Brasil, ainda não, continua suspensa pela mesma decisão da Justiça Federal brasileira. Você vai acompanhar conosco agora como é que vem os negócios, então, com essas 2 empresas que estão envolvidas nessa negociação. Traz um alívio, sem dúvida, o CAD ter aprovado sem restrição essa comercialização, essa passagem das unidades do Paraguai, Argentina e também do Uruguai, da JBS para o frigorífico Minerva. Nós temos aqui ações de JBS nos últimos 30 dias. No dia 7 de junho tinha um valor de R$ 7,70. No dia 20 caía para R$ 6,01. Dia 30 de junho subia para R$ 6,53 e no dia 3 de julho chegava ao maior valor dessa série histórica, a R$ 7,73 o valor da ação de JBS. No dia 7 de julho, na última sexta-feira, estava em R$ 6,34 o valor da ação da JBS. Vamos ver agora como é que vem neste momento os negócios com as ações da JBS, é a maior processadora de carnes do mundo. Você acompanha comigo agora como é que vem essa posição negociada ao vivo. Não poderia ser diferente, você vê que vem com uma alta de 1,26% as ações da JBS, colocando os negócios a R$ 6,42. Ações da JBS negociada pela sigla JBS-S3. O sentimento do mercado é que em algum momento se vai ter essa situação já totalmente desembaraçada, ou seja, a suspensão vai acabar em relação à justiça brasileira. E é muito importante que o CAD tenha aprovado a venda dessas empresas que eram controladas pela JBS nos 3 países vizinhos para o frigorífico Minerva. Por falar em Minerva também vinha apresentando alta nos últimos 30 dias. Minerva vinha apresentando alta nos últimos 30 dias de negociação na Bolsa Brasileira, é o que nós mostramos agora. No dia 7 de junho, valor das ações em R$ 11,80. No dia 21 de junho, caía para R$ 11,68.
12,55, mas se recuperava no dia 30, vindo para R$ 12,31. No dia 6 de julho, o valor mais alto nessa série histórica, R$ 12,56, foi na quinta-feira passada, e no dia 7 de julho, sexta-feira, R$ 12,55, praticamente em linha as ações do frigorífico Minerva. Vamos saber agora como é que vem negociadas as ações desta empresa, que são negociadas sobre a sigla BIF3, BEF3, sigla para frigorífico Minerva, que vem com ligeira queda de novo hoje, mas mantendo os valores que vinham sendo negociados na última sexta-feira. Vem a R$ 12,51, quase o mesmo valor, com queda de 0,31% para as ações do frigorífico Minerva. Você acompanha aqui no Agricultura BR as ações dessas importantes empresas. Aliás, empresas que são envolvidas por conta dessa negociação. No dia de hoje, trazendo um resumo, JBS anima um pouco o mercado vê com bons olhos essa aprovação do CAD sem restrição da venda das empresas na Argentina, Paraguai e Uruguai para o frigorífico Minerva. E diante de tanta novidade no setor pecuário do Brasil, a Agricultura BR quer saber a sua opinião, telespectador, a respeito do futuro da pecuária nacional. Você que está envolvido no setor ou tem algo a opinar, participe do programa com a gente. É muito fácil respondendo a seguinte pergunta: você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou saída do mercado? Responda para a gente pelo WhatsApp. O número está aí na tela, 67996562266. Por aqui, a Agricultura BR segue falando, de certo modo, dessas questões que são ligadas à JBS, porque na última sexta-feira, durante a noite, teve a abertura oficial da 53ª edição da Expoagro em Cuiabá, grande feira brasileira, lá no Parque de Exposição Senador Jonas Pinheiro. Aproveito para mandar um abraço a todos os mato-grossenses que estão nos acompanhando. Na oportunidade, o ministro Blairo Maggi esteve presente e conversou com a equipe de reportagem do Canal do Boi exatamente sobre esses casos ligando à indústria frigorífica nacional. Vocês têm acompanhado, que o público tem acompanhado das dificuldades que o Brasil enfrenta nesse momento, com respeito, desde que começou com carne fraca, carne fria, carne verde, uma série de atitudes que foram tomadas por órgãos de controles que acabaram colocando o Brasil sob suspeição no mercado internacional. Todo mundo nos olha com alguma desconfiança e nós temos que trabalhar muito rapidamente para rever e reverter esse quadro e transmitir efetivamente aquela confiança que o mercado tinha no Brasil. O Brasil faz um produto de boa qualidade, ele tem um bom sistema. Agora, nós estamos aproveitando todo esse momento de intranquilidade, inclusive para fazer algumas mudanças no sistema que nós temos, que já deveríamos ter feito. Mas essas mudanças, quando está tudo bem, é um pouco difícil de fazê-las, né? Então agora que nós temos uma janela, uma oportunidade, a gente vai fazer algumas mudanças no sistema de fiscalização, também de inspeção. Vamos fazer um processo mais robusto e agregar nesse momento as novas exigências que o mercado internacional tem com respeito a produtos alimentícios. É bem diferente de vender soja, vender milho, vender grãos, vender carnes. É uma coisa muito delicada, porque mexe diretamente com a saúde das pessoas e também porque nós temos uma concorrência mundial muito grande, né? Agora, por último, os Estados Unidos, por exemplo, reaviu o seu mercado com a China. Então nós temos um concorrente forte hoje na China, um concorrente que vai nos dar trabalho, mas que nós vamos vencer. Vamos fazer todo o trabalho juntando produtores, o governo, todas as entidades para que nós possamos trabalhar melhor. Ô ministro, a pecuária, vamos dizer assim, levou aí 4 pancadas. A primeira crise financeira, depois a operação carne fraca desastrosa, aí veio a delação JBS, e aí agora esse embargo dos Estados Unidos. Então foram 4 pancadas que a pecuária levou. O Ministério está tomando atitude, eu sei que o senhor já rapidamente tentou reverter. Em que pé está a situação da pecuária brasileira e dessa exportação para os Estados Unidos? Bem, vamos lá. A parte dos Estados Unidos não... Em termos de recursos, de volume, de dinheiro para o Brasil, não significa muita coisa. Agora, é um mercado de referência, é um mercado que quando os outros países olham, o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta. Então ele tem quase que uma passagem livre em muitas coisas. O que nós fizemos, depois que fomos suspensos,
Aliás, antes já tínhamos feito, tomamos as providências de um problema que apareceu na nossa pecuária, que é a questão da vacinação. O fato é que nós temos um problema, o fato é que nós estamos tendo abscesso na carne que estamos mandando para fora do Brasil e estamos então num processo de investigação, saber se esse é um processo de manuseio da vacina, veículo que conduz a vacina, a forma de vacinação e tudo mais. Mas esse é um assunto que nós vamos resolver com um pouco de tempo, não dá para resolver de hoje para amanhã. O que o Ministério tomou de providência? Mudar a instrução de como proceder a limpeza, ou melhor, como proceder os cortes dessas carnes que vão para os Estados Unidos para a gente evitar que haja esse tipo de situação lá. O Agricultura BR segue falando agora sobre clima e dando atenção para as regiões norte e nordeste do país. Olha, a estação do inverno é muito chuvosa nessa parte do Brasil. Por lá tem chovido forte em algumas regiões, causando até transtornos. Porém, no interior do Nordeste, está faltando chuva, o solo se encontra com déficit hídrico. Vamos saber então com a Nadiara como fica o clima para as regiões nos próximos dias. O tempo seco tem predominado sobre a maior parte do interior nordestino e também da região norte do país. Isso se reflete nos baixos níveis de umidade no solo, desde o Acre até o sertão do Nordeste. Em toda a área vermelha do mapa, o nível de umidade no solo chega até abaixo dos 10%. Enquanto isso, tem chovido de forma mais intensa no extremo norte do país, principalmente entre Amazonas e interior de Roraima, onde os níveis de umidade no solo chegam até 100%. No estado de Roraima, esse alto nível de umidade no solo favorece as atividades no campo e principalmente as culturas, que nesta época do ano as culturas de grão seguem o mesmo calendário dos Estados Unidos. Também tem chovido forte aqui na faixa leste do Nordeste, isso tem trazido transtornos para algumas cidades, mas por outro lado tem garantido altos níveis de umidade, desde o leste da Bahia até o Rio Grande do Norte. Para esta semana, a expectativa é de chuva forte em toda a faixa leste do Nordeste e algumas cidades entre o litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte podem receber até 130 milímetros em 5 dias. É uma chuva que tem potencial para transtornos, mas deve manter o solo cada vez mais encharcado. Chove forte também no estado de Roraima. São esperados volumes de água de até 70 milímetros em 5 dias. Por outro lado, a situação da seca se agrava em todo o sertão nordestino, onde não tem previsão de chuva, e o tempo seco também predomina desde o Tocantins até o estado do Acre. No decorrer da próxima semana, a situação não muda muito. O padrão de chuvas deve se manter o mesmo. Chove de forma mais intensa sobre áreas litorâneas do Nordeste, especialmente aqui na faixa leste. E, mais uma vez, o volume de água será alto, principalmente no litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Continua chovendo forte também no extremo norte do país, com maiores volumes de água no interior de Roraima. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! O presidente Michel Temer sinalizou na terça-feira da semana passada, dia 4 de julho, que o governo federal vai antecipar em 1 ano o aumento obrigatório de biodiesel na mistura com diesel comum. Atualmente, essa porcentagem é de 8%, ou seja, 8% de biodiesel, diesel feito a partir de material orgânico, é utilizado no diesel comum. A previsão do governo era ampliar esse aumento para 10% em março de 2019. Mas na semana passada, Michel Temer, portanto, sinalizou que o governo deve antecipar isso para março de 2018. Para o setor de biocombustível, essa situação vai trazer muitos benefícios para o Brasil inteiro. Vai reduzir a importação de diesel de outros países, vai trazer um maior uso para a soja no Brasil, de uma produção excedente, vai fazer também aumentar a capacidade de processamento da soja em lugares que hoje se encontram ociosos e também, é claro, gerar emprego e renda. Para a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, caso haja essa antecipação para março do ano que vem, no aumento do biodiesel no diesel comum, a produção de biodiesel do Brasil vai crescer bastante em 2018. Previsão é aumentar em cerca de 25%
na comparação com a produção estimada para esse ano de 2017, que é de 4 bilhões e 200 milhões de litros. Caso, portanto, essa obrigatoriedade de 8% para 10% passe a valer em março do ano que vem, a Abiov projeta a produção de biodiesel no Brasil em 2018 em 5 bilhões e 300 milhões de litros. E um dia depois de o Michel Temer ter sinalizado essa antecipação, associações de produtores de biodiesel do país assinaram um termo de cooperação com a BR Distribuidora e Petrobras Biocombustíveis para fornecer o biocombustível para a realização de testes. Os testes vão comprovar se há alguma alteração negativa no aumento dessa porcentagem para a utilização do combustível aqui no Brasil. Os testes vão acontecer em veículos e motores e a previsão é de que eles se encerrem em fevereiro do ano que vem. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora como que a comercialização de vários produtos do agronegócio brasileiro destravaram, de certo modo, nas últimas semanas por conta do dólar mais elevado. A repórter Annelise Nicolodi, lá no Rio Grande do Sul, ela conversou com algumas pessoas e nos traz mais informações. O preço da soja disponível nas principais praças de comercialização e portos brasileiros atingiu os maiores patamares dos últimos 2 meses. A valorização vem com suporte da alta do dólar e por causa da instabilidade no clima, que pode prejudicar a safra americana. Essa alta que nós tivemos é o dólar se mantendo na faixa de 13,30 a 13,33, uma demanda bastante aquecida, né? E o rally de clima na safra americana, que a gente vê assim, momentos que previsões de pouca chuva, regiões localizadas onde realmente está faltando umidade, mas no geral o clima nos Estados Unidos para a soja, nós vamos ter assim, uma ideia de produção americana durante o mês de agosto. Aqui no Brasil, os reflexos do clima nos Estados Unidos já podem ser percebidos. O dólar teve nova alta frente ao real. A valorização da moeda americana elevou o preço da soja, que em 2 meses subiu 7% no Rio Grande do Sul. Saiu de R$ 64,50 em maio para R$ 69,00 agora em julho. Resta saber por quanto tempo essa alta vai se sustentar. A dica dos analistas é que o produtor aproveite para vender parte da soja estocada e se programe para fechar negócios futuros. O produtor deve estar bastante atento ao mercado, acompanhando diariamente e todo dia, no momento que tem uma alta de mercado, ele aproveitar esse momento e realizando os seus negócios. Tanto vendendo o que ele tem estocado e assim como já olhando o mercado futuro também da safra 2017 e 2018. Não deve esperar grandes altas de mercado, mas aproveitar o momento desse movimento cambial, movimento de clima e ir realizando os negócios. E justamente o clima, mas lá nos Estados Unidos, é que tem feito o preço da soja subir no cenário internacional e refletindo aqui no Brasil. Soja negociada na Bolsa de Chicago segue subindo nesta segunda-feira, passa dos $10 por bushel em todas as posições, inclusive a de mais curto prazo. E passa longe, veja só, a posição de julho já vem agora $10,19 mais 50 por bushel. De uma alta de hoje de $10,20, então bem próximo à cotação máxima do dia. Neste momento, essa posição sobe 2,35%. A alta também é superior a 2% para as demais posições. Soja para agosto é cotada a $10,23 mais 75 por bushel. A de setembro vem a $10,28 mais 75 e a posição de novembro, $10,38 por bushel. Alta expressiva para a soja em Chicago, refletindo em bom momento aqui no Brasil. Nós até abrimos um sorriso que a soja segue subindo na Bolsa de Chicago. Isso abre esse cenário e mantém esse cenário de oportunidades para a comercialização da oleaginosa aqui no Brasil. Agora vamos saber do dólar. Dólar comercial que hoje vinha caindo um pouco. Observe que já deixa bem para trás a marca de 3,30, vem a R$ 3,26 mais 4, queda no momento é de 0,63% para o dólar comercial. Com essas informações, a gente fica por aqui agora. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais, às 17h20.
Primeiro, cumprimentar você, todos os que estão nos assistindo em várias partes do Brasil. Nós temos dito sempre que vocês são um dos canais que são porta-vozes do Ministério da Agricultura, porque se dedicam às causas da agricultura e, portanto, o Ministério sempre tem a agradecer ao Canal do Boi pela postura que vocês têm de sempre divulgar as coisas que nós estamos fazendo lá.